Olá, olá, pessoinhas! Eu espero que vocês estejam muito bem. Buenos dias! Hoje a gente vai começar a nossa aula tão esperada de espanhol. Eu espero que seja bem esperada por vocês também, porque eu estou morrendo de saudade de vocês. E para matar essa saudade do espanhol, hoje a gente vai estudar sobre as expressões idiomáticas em espanhol. E antes de tudo, é muito bom a gente saber que, ao estudar as expressões idiomáticas de algum idioma, é falar o idioma com mais naturalidade, quando a gente entende essas expressões. E é bom saber também que algumas dessas expressões não têm as traduções literais. Então, é preciso a gente fazer algumas adaptações com todas as expressões que a gente tem no português para a gente entender em espanhol. E se a gente for traduzir, aí vocês me perguntam, tia, mas se a gente traduzir no dicionário? Não pode traduzir no dicionário. Por quê? Quando a gente traduz literalmente, tira a essência do idioma, a ideologia daquela expressão, e fica com os significados muito ao pé da letra, e muitas vezes não fazem muito sentido, tá? E lembrando que toda vez quando tia estiver dizendo alguma expressão, vamos repetir para a gente treinar as pronúncias de espanhol, que faz muito tempo que a gente não treina, né? Vamos lá. Primeira, que despistado, ou seja, que pessoa desligada, quando tá lá no momento da aula e as pessoas estão desligadas, mas não estão na aula, né? A gente fala que pessoa desligada, mas no espanhol a gente fala que despistado ello, ou seja, que desligado ele. Sou chiflada. A gente tem que recordar que o CH tem o som de ti, ou seja, sou chiflada ou sou chiflado. Significa sou louco. Quando a gente acorda, que não sabe o dia que a gente tá acordando nessa quarentena, que a gente não sabe se é domingo ou se é segunda, a gente tá o quê? Chiflado ou chiflada. Maluco ou louco. A cada por três significa com frequência. Quando estou eu, tia Iris, dando aula, tem alguns, vira e mexe, tem pessoas que ficam conversando. Quando a gente fala essa expressão vira e mexe, em espanhol significa a cada por três. A cada por três, aquele ninho está falando em minha classe e eu fico muito chiflada. Então, a cada por três significa com frequência, vira e mexe. A cantar las cuentas. A cantar las cuentas significa dizer o que pensa. Quando a gente está conversando com uma pessoa e ela não tem filtro, e ela diz o que pensa, é uma pessoa a cantar las cuentas. Segundo, alucinar las colores. Alucinar as colores é quando a pessoa fica surpresa. Eu vou fazer uma festa surpresa para algum professor. E aí ele chega e dá de cara com aquela festa, e fica com aquela cara surpresa. Então, ele está alucinando las colores, ou seja, ficar surpreso significa alucinar las colores. Andar por las ramas, andar por las ramas. A gente tem que lembrar que o final das palavras com R, a gente dobra a língua. E quando a gente fala uma palavra que começa com R, a gente também dobra a língua ainda mais, né? Andar por las ramas. Andar por las ramas significa desviar do assunto. Quando a gente está conversando com aquele menininho, dando uma bronca naquele menininho que está conversando muito na aula de tia Iris, ele está mudando de assunto porque não quer levar uma bronca. Quando ele muda de assunto, ele está andando por las ramas. A outra é a simple vista. A gente tem que prestar atenção também quando a gente pronuncia o V. Que o V com as vogais A, E, I, O e U, ela tem um som de B. E como a gente tem aqui, essa aqui, ó, vista, o B, o VI, a gente pronuncia bi. Então, a simple vista. A simple vista significa a primeira vista. Quando a gente vê, quando vocês viram tia Iris pela primeira vez, vocês, oh meu Deus, ela é diferente, ela é muito maluquinha.
vocês tiveram uma impressão a simple vista, ou seja, uma impressão a simple vista, uma impressão à primeira vista. Próxima, cambiar la chaqueta, ou seja, cambiar la chaqueta significa atuar de forma diferente. Quando eu estou um pouco mais comunicativa com vocês, às vezes a gente está mais comunicativa e às vezes não. Então, quando a gente não está nas formas mais diferentes do que a gente fala habitualmente, a gente fala cambiar la chaqueta. A gente está mudando, a gente está diferente na forma de agir, né? Próximo, com pelos e señales. Com pelos e señales, quando a gente faz algumas coisas no mínimo detalhe. Nos mínimos detalhes significa com pelos e señales. Lembrando que o N com tiozinho em cima tem o som do NH da gente. Então, com pelos e señales, que significa em todos os detalhes, nos mínimos detalhes. Dar em clavo. Dar em clavo significa quando a gente acerta aquela prova. Assim, quando a gente não sabe muito, mas quer chutar. E a gente acerta. Dar em clavo significa acertar alguma coisa de primeira. Dar em clavo. Prestando atenção também no V, na pronúncia do V, né? Que tem o som de B. Dar em clavo. Derrar plantado. Derrar plantado quando a gente vai sair com o nosso coleguinha. E aí ele marca com a gente de 6 horas. Mas aí a gente fica 6h10, 6h20, 6h30, ele fica esperando lá. O que é que a gente tá fazendo com ele? Derrando plantado nosso amigo. Então, deixando plantado, deixando esperando o nosso amigo. Derrar plantado, deixar esperando. Devolver la pelota. Quando a gente está conversando com alguém, a pessoa é muito bruta com a gente. Para a gente ser bruta também e devolver na mesma moeda, a gente fala devolver la pelota. Devolver la pelota significa responder da mesma maneira. E em português significa fazer na mesma moeda, responder na mesma moeda, né? E aí, hombre, que despiste. Hombre, que despiste significa, cara, que distração. Quando tia Iris tá falando com vocês e vocês estão conversando e tia Iris está dando aula, eu posso falar, ninho, que despiste. Quando menino, menininho, pessoinha, que distração, presta atenção na aula. O hombre significa homem, né? Aqui está numa forma mais formal. A gente pode fazer também, adaptando ao nosso dia a dia em sala de aula. Falar, ao invés de hombre, falar ninho, que despiste. Menino, que distração. Bora fazer atividade. E daqui a pouco tem atividade para vocês. Que pesado eres. Quando a gente fala que pesado eres, como você é chato. Aquela pessoa que está conversando com a gente, mas a gente quer prestar atenção na aula de espanhol, para a gente tirar um 10, aquele menininho do lado, conversando, mas a gente não quer conversar. O que é que a gente fala com ele? Que pesado eres! Ou seja, que chato você é! Para! O próximo é te toca a ti. Te toca a ti é quando a gente está conversando ou jogando com a outra pessoa e a gente fala que é a vez dela jogar. Ao invés de a gente falar é a sua vez de jogar, a gente fala que toca a ti em espanhol. Eu falo isso muito para vocês. É vale, de acordo, vamos. Então, quando a gente fala vale, a gente quer dizer de acordo, vamos. Vaya, que lata. Vaya, que lata significa ai, que chato. A gente não quer. Porque a aula de espanhol, vocês sabem que a aula de espanhol é a última, né? E aí, quando não tá, vocês não estão mais aguentando a aula e tá dando hora de tocar, vocês falam, ai, tia, que chato. Em expressão em português, em espanhol, a gente fala, vai, que lata. E aí, quando vocês quiserem
falar alguma coisa. Ai, que chato, que aula chata. Vocês vão poder falar em espanhol agora. Vaya, que lata, que lata. Ou seja, ai, que chato. Eu passo. Eu passo significa eu passo. Quando vocês estão no intervalo, por exemplo, e vem um amiguinho de vocês e chama vocês para jogar, mas naquele dia você não tá muito afim de jogar bola. Aí ele te chama para jogar, aí você fala, eu passo hoje, eu passo, ou seja, deixa para depois, eu passo essa. E ahora, manos a la obra, ou seja, agora mãos à obra, o que significa que Tia Iris está mandando para vocês uma atividade de pesquisar algumas expressões idiomáticas que vocês queiram, que vocês acharam mais interessante aqui nessa aula. E vocês vão tentar fazer assimilação com algumas expressões que os seus pais saibam, ou algumas expressões muito famosas que a gente fala em português. E isso vai requerer a ajuda da sua mãe ou de algum responsável. A segunda é vocês pesquisarem outras expressões idiomáticas em espanhol e enviar para mim no meu e-mail. Todas as instruções estarão na atividade e caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo no WhatsApp, no meu privado e perguntar, certo? E outra coisa que Tia Iris queria muito que vocês fizessem. Escolhe aí uma ou duas ou três, quantas expressões vocês quiserem, grava o vídeo e manda para mim, para eu ter certeza que vocês estão treinando esse vocabulário, treinando a pronúncia do espanhol, certo? Eu espero que vocês tenham gostado muito. Eu espero que vocês façam a atividade que eu vou cobrar, e eu preciso corrigir essas atividades, e é importante que vocês mandem para mim. E qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer reclamação que vocês quiserem, ou outras coisas que vocês quiserem que eu faça, é só entrar em contato, ou por e-mail ou por WhatsApp, certo? Beijos, beijos, beijos. Algumas dúvidas vocês podem entrar comigo de novo, tá? Tchau. Até a próxima aula de espanhol.